A vinda do Arthur para o Brasil é fruto de um projeto do Grupo de Pesquisa e Ensino de Ciências, liderado pelo professor Roberto Nardi, do Departamento de Educação aqui da Unesp, em Bauru. Arthur, obrigado pela sua presença aqui com a gente hoje. Eu que agradeço o convite, é um prazer enorme conversar com você hoje e estar aqui na Unesp. Legal. Para a gente começar o bate-papo então, professor, eu queria que você falasse um pouquinho como que surgiu essa parceria entre o colégio, a universidade que você atua, né, o King's College London, na Inglaterra, com a Unesp, e qual é o objetivo dessa parceria? Bom, eu por acaso via conhecer o Roberto Nardi pessoalmente em 2015, numa conferência que a gente estava atendendo na Finlândia, e foi a partir daí que a gente começou a conhecer melhor os nossos trabalhos em formação de professores, eu na Inglaterra e ele aqui no Brasil, e desde então a gente manteve contato sobre as nossas produções científicas, nossos interesses, até que mais recentemente o Nardi me convidou para participar do projeto de pesquisa do CNPq, que busca entender melhor como se dá esse diálogo entre a produção acadêmica de pesquisa e a prática do professor em sala de aula. Coisa que tanto a gente lá no King's College como o pessoal aqui na Unesp estamos muito interessados em entender melhor. Sua função hoje lá no King's College, Arthur, é atuar na formação dos professores que vão depois para a educação básica, né? Quais são as diferenças dessa formação de professor lá na Inglaterra que dá para notar em relação à formação do professor praticada aqui no Brasil? Tem muitas diferenças entre a forma como o professor é formado aqui e lá. Aqui, eu sou formado aqui, eu sou licenciado aqui pela Universidade Federal de Pernambuco, e a formação de professores aqui ainda é muito voltada para um curso de graduação de 4 anos, né? No passado era aquele famoso 3+1, hoje está uma coisa parece que mais mesclada, mas o curso de formação de professores na Inglaterra ele é um curso de pós-graduação, onde quando o indivíduo ele termina o seu curso de graduação, que pode ser em qualquer área, você pode terminar um curso em geologia, em veterinária, em medicina, em engenharia, enfermagem, e decidir após concluir o seu curso que você agora quer ser professor. Então você faz um curso de formação de 1 ano apenas, na verdade são 10 meses, chamado PGCE, e após o término desse curso, o professor fica qualificado a dar aula na escola secundária ou escola primária. E em relação ao currículo de ciências, né? O que dá para falar do currículo aqui no Brasil em relação ao currículo lá da Inglaterra? Tem muitas diferenças? Algumas semelhanças? É possível também? Existem enormes semelhanças, sim. Na parte de conteúdo, por exemplo, as semelhanças são enormes, mas existem questões estruturais que da escola e na formação do professor que eu acho que faz uma enorme diferença, sim. Por exemplo, é normal que aqui no Brasil um sujeito que se forma em licenciatura em física, como foi meu caso, a gente torna-se professor do ensino médio, né? Então você vai dar aula uns 3 anos do ensino médio, mas com raríssimas exceções, eu acredito, esse professor ele vai dar aula também no Fundamental 2, né? Que vai, eu acho que do 5º ao 9º ano, se eu não me engano. Na Inglaterra, quando o professor de ciências ele se forma, mesmo que ele tenha a especialidade em física, em química ou em biologia, ele dá aula para os alunos de uma mesma escola desde os 11 anos de idade, que é no comecinho do Fundamental 2 aqui no Brasil, até o término do ensino médio. Ele acompanha a mesma turma? Ele acompanha os alunos da escola desde os 11 anos de idade até o ensino médio, até o final do ensino médio equivalente aqui no Brasil. E isso traz consequências para a forma como o currículo é estruturado também, porque a ênfase do currículo inglês é muito na parte científica, na parte de como que os alunos podem trabalhar em sala de aula o mais próximo possível, apesar de que isso na prática seria impossível fazer igual os cientistas trabalham, mas o mais próximo possível daquilo que um cientista faz. Do tipo, realizar observações de experimentos, coletar dados, avaliar se a coleta de dados foi bem sucedida, apresentar os dados em forma de tabela, em forma de gráficos, chegar a fazer alguns cálculos de constantes. Claro, alunos de 11, 12 anos de idade, eles não vão trabalhar de forma científica muito sistemática, e a matemática
pouca que se usa nesses anos. A partir dos 13, 14, 15 anos de idade, isso começa a se aprofundar mais, os conceitos se tornam mais abstratos, começa a trabalhar com modelos, e quando os alunos eles terminam essa parte que seria o equivalente ao Brasileiro Fundamental 2 e parte para o equivalente do ensino médio, aí sim o aprofundamento matemático é muito maior, as práticas experimentais elas se tornam muito mais complexas em termos do aluno precisar desenvolver um método de pesquisa, entender aquilo que está fazendo com o experimento. E isso se deve também muito pelo fato de que todas as salas de aula têm um laboratório com um técnico e com material a ser utilizado pelas práticas também. Então, essa estrutura física também é muito diferente, né? Ela ajuda. Entretanto, talvez por consequência disso, é interessantíssimo ver que o currículo brasileiro ele se atenta muito mais a questões sociocientíficas, por exemplo. E isso é uma questão que na Inglaterra a gente busca desenvolver mais. É como que, não é que simplesmente o currículo inglês é melhor do que o currículo brasileiro ou vice-versa. São diferentes por questões não apenas conceituais, mas também, eu acredito, por questões estruturais das socioeconômicas mesmo, né? Sim. Diante de todas essas dificuldades que há no ensino no Brasil em relação à estrutura, formação, em que medida você acredita em que você acha que o Brasil pode avançar? Lembrando que os últimos rankings internacionais, como o estudo do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes em relação ao aprendizado de ciências, vem mostrando que o Brasil vem caindo nesse ranking. O que você acha que dá para ser feito? Olha, essa sua pergunta é muito difícil, porque qualquer resposta que eu vier a dar, provavelmente vai ser uma resposta reduzida. Eu sempre tenho algo mais a se dizer. Entretanto, eu acho que, não apenas olhando para o ensino de ciências, mas para o ensino de uma forma geral, eu acho que é preciso muito se repensar o relacionamento do professor com a escola. Assim, eu conheço bem a realidade do Brasil, porque trabalhei aqui e continuo em contato com colegas aqui no Brasil, e sei que o professor, quando ele vai para a escola, ele tem como seu objetivo de trabalho entrar na sala de aula e dar uma boa aula. Então é naquele momento que ele se relaciona com os alunos e com a escola. Mas ele não pensa a escola como um todo, normalmente. Às vezes ele entra numa escola, passa um dia dando aula, mas no dia seguinte ele está em outra escola, né? Isso na Inglaterra não acontece muito. Olha, eu desconheço professores na Inglaterra que trabalham full-time, como se diz, que é em tempo integral, que trabalham em mais de uma escola. Eles criam mais vínculos, então, com a escola. Então, uma questão muito importante aí, que é a progressão de carreira do professor dentro da escola também. Então, quando o professor ele entra numa escola, que ele começa a ensinar nos primeiros anos, ele tem poucas responsabilidades, mas muito rapidamente ele ganha mais responsabilidades dentro daquela escola. Então ele passa, por exemplo, a ser o responsável por todos os alunos do ano 8 daquela escola. Então ele entende melhor quais são as dificuldades curriculares e das necessidades especiais de educação de alguns alunos também, por exemplo. Ou você venha a se tornar o chefe do departamento de física ou de ciências, ou venha a se tornar o vice-diretor da escola, ou venha mesmo a se tornar o diretor da escola. Então eu gosto de exemplificar, eu chamo que isso é uma estrutura que parece uma árvore de Natal, onde a maioria dos professores está aqui embaixo, mas você consegue ramificar um crescimento por dentro da escola em que você ganha responsabilidades sobre como essa escola está funcionando. Então é um tipo de envolvimento com a escola que é muito diferente e que eu não acho que aqui no Brasil é assim no momento e que penso que isso faz uma imensa diferença. Para a gente encerrar, professor, em que medida essa parceria então entre a universidade que você atua e a Unesp pode ajudar a sanar algumas dessas dificuldades do ensino no Brasil, de repente da progressão na carreira dos professores? Bom, todas essas parcerias que... Veja, só para dar um exemplo, o Roberto Nardi, ele é um referencial teórico meu desde a época do meu mestrado. Na hora que o Roberto me convida para vir aqui fazer uma parceria com ele, eu acho que eu estou aprendendo mais com ele do que ele está aprendendo comigo, na verdade, né? Então, essas parcerias, elas não visam uma universidade dizer o que fazer. É uma troca de conhecimentos, né? Conhecer as dificuldades sócio-históricas que a gente vive na educação aqui no Brasil nos ajuda a perceber algumas dificuldades que nós temos na Inglaterra e vice-versa, né? Existem, claro, algumas práticas de ensino que
muitas vezes são informadas por achado de pesquisa, que pode ter sido feita na Inglaterra, e se eu for um especialista nessa área, eu posso compartilhar esse meu conhecimento com colegas aqui e vice-versa. Mas o entendimento do processo educativo é uma coisa muitíssimo complexa e muito dependente do contexto também, que é impossível você fazer Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V. Não dá para você transferir nada imediato de um lugar para o outro. A gente está tentando entender mesmo as complexidades do ser humano. É isso que a gente está tentando entender. Tá certo, professor. Mais uma vez agradeço a sua presença e obrigado por compartilhar os seus conhecimentos aqui com a gente. Eu que agradeço. Obrigado mesmo.